Nosso Deus, entender a Bíblia é difícil demais. Vem comigo que eu vou te ensinar o livro de Josué. Josué é o líder que conduz o povo à promessa e ele é o retrato do verdadeiro Salvador. O livro de Josué ele vem narrar a entrada de Israel na Terra Prometida, a conquista de Canaã e principalmente a fidelidade de Deus em cumprir a sua promessa. Mais do que uma história de guerras, Josué revela um Deus que luta pelo seu povo e aponta para Jesus, o verdadeiro Josué, que conduz o seu povo à herança eterna. O livro de Josué, ele é a continuação natural de Deuteronômio. O que acontece? Moisés ele morreu e a geração do deserto ficou para trás. Uma nova geração agora que está sendo conduzida para a Terra Prometida. E Deus levanta esse líder para conduzir Israel em uma nova fase da história. E Josué, ele é o primeiro livro histórico da Bíblia sobre a história de Israel. E agora Josué ele é levantado como esse líder e o cenário ele muda. Agora esse povo não está mais no deserto. Eles estão diante do Rio Jordão, olhando para uma terra que Deus prometeu por séculos. Antes, a Abraão, lá atrás. O grande tema do livro é Deus cumpre suas promessas. O povo falhou e falha até hoje, né? Muitas vezes. Mas Deus permaneceu fiel lá e permanece fiel até os dias de hoje. Josué mostra que a promessa de Deus não depende da força humana, mas da fidelidade de Deus. Tradicionalmente, o livro de Josué ele vai ser atribuído a ele mesmo como escritor, mas algumas partes posteriores por outros autores, especialmente, por exemplo, sobre relatos da sua morte. O próprio livro apresenta Josué como alguém que escreveu acontecimentos importantes. Nós vamos ver, por exemplo, escrito assim, Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus, Josué capítulo 24, verso 26. Então nós vamos ver que Josué, ele é o principal autor do livro de Josué. Ele era filho de Num, da tribo de Efraim. Seu nome originalmente era Oséias, mas Moisés mudou para Josué. Interessante, hein? Moisés era um tipo de Cristo, que tirou o povo da escravidão para conduzi-los à Terra Prometida. E Josué tinha o seu nome original Oséias, mas o nome dele é mudado para Josué, que significa Yehoshua, que significa o Senhor salva, ou o Senhor é a salvação. E esse detalhe é extremamente importante, porque o líder que conduzia Israel à promessa carregava o próprio nome de uma mensagem profética. O livro provavelmente vai se passar por volta do século XV ou XVIII a.C. Há diferentes posições entre estudiosos teológicos durante o período da conquista de Canaã. Israel entra em uma terra ocupada por diversos povos cananeus, com cidades fortificadas, sistemas religiosos pagãos e uma cultura completamente contrária aos princípios de Deus. Inclusive, essas nações faziam até sacrifício com os próprios filhos, queimavam os próprios filhos em sacrifício aos seus deuses. Então a missão ali não era apenas territorial, mas ela era espiritual. Israel deveria ser uma nação santa, representando o verdadeiro Deus. E aí nós vamos ter o próprio nome de Josué e a forma hebraica de Yehoshua e Yeshua, apontando para o nome de Jesus. Assim como Josué conduziu Israel da peregrinação para a herança, Jesus conduz o seu povo da escravidão do pecado para a herança eterna. Josué foi um libertador terreno, mas Jesus é o Salvador definitivo e que irá nos conduzir para a vida eterna. Amém? Olha, o livro já começa nesse nível, para você ter uma noção. E aí, em Josué capítulo 1, nós vamos ver. A primeira mensagem ali mais forte é: esforça-te e tem bom ânimo. Deus falando com Josué. O livro começa com uma transição difícil, porque Moisés morreu, esse líder, grande líder Moisés havia partido e Josué ele agora assume. Imagina a responsabilidade
de conduzir o povo de Deus à Terra Prometida. Ele estaria conduzindo um povo muito difícil. E eles enfrentariam guerras e viriam a conquistar uma terra desconhecida, como aconteceu. Mas Deus não começa falando sobre estratégias militares. Deus começa falando sobre o caráter. E essa mensagem serve para nós até os dias de hoje, querido. Seja forte e corajoso. Não temas, porque eu estarei contigo por onde andares. Josué capítulo 1, verso 9. A força de Josué, assim como a nossa também, não vem de nossa própria capacidade, mas ela vem da presença de Deus na nossa vida. E Deus, ele promete, assim como estive com Moisés, estarei também com você. Deus está falando com Josué, olha, assim como eu estive com Moisés liderando ali, eu também estarei com você agora nessa nova fase, nesse novo ciclo. A grande segurança de Josué dentro desse livro não era que ele nunca enfrentaria problemas, era que Deus estaria com ele. E Deus também dá uma ordem para ele: não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Deus vem chamar a atenção de Josué para meditar na palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus, até mesmo porque essa geração que está entrando na Terra Prometida é uma geração que não tinha vivido os milagres lá do início, as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, porque era uma geração mais nova, porque a geração antiga já tinha ficado morto no deserto ali. Então, antes de conquistar territórios, Josué precisava conquistar as pessoas e também meditar o quê? Na palavra de Deus. E aí nós vamos ter um apontamento para Jesus, porque Jesus também, ele inicia seu ministério afirmando a importância da palavra de Deus. No deserto, ele vence Satanás utilizando as escrituras. Nós vamos estudar lá nos livros do Novo Testamento, nos evangelhos, nos livros do Novo Testamento. A vitória espiritual sempre começa com uma vida submetida à palavra de Deus. Além disso, antes de subir aos céus, Jesus ele prometeu: e certamente estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A presença que sustentou Josué é a mesma presença prometida à igreja. Olha só que lindo, queridos. A promessa de estar sempre presente com a gente é a mesma promessa que foi feita para Josué lá atrás. Jesus estaria com a gente. Olha só que paralelo maravilhoso aqui no livro de Josué. Repare que aqui no livro de Josué o nome de Jesus ele não é citado, mas as coisas apontam para Jesus. E aí agora nós vamos ter no capítulo 3 e 4 a travessia do Rio Jordão. Antes de conquistar Canaã, Israel precisava atravessar o Jordão. E o detalhe é que o rio estava cheio, muita água mesmo. Humanamente era impossível atravessar. Mas Deus ordena que os sacerdotes entrem nas águas carregando a arca da aliança. Quando os pés dos sacerdotes tocam o rio, o que acontece? As águas elas param. E Israel atravessa em terra seca. Depois, Deus ordena que sejam retiradas 12 pedras do Jordão para construir um memorial. Sabe por quê? Porque Deus ele sabe que o ser humano tem memória curta. A próxima geração precisaria perguntar: o que significam essas pedras? E aí Israel precisaria dar uma resposta. E a resposta vai ser essa: Deus abriu o Jordão para nós passarmos e tomarmos posse da terra prometida. E aqui nós vamos ter também, nesses capítulos, um apontamento para Jesus. A arca representava a presença de Deus indo à frente do povo. Cristo é a presença de Deus que veio até nós e também abriu um caminho. O Jordão também aponta para uma transição. Israel saiu de uma vida de peregrinação para uma vida de promessa. Jesus nos conduz da morte espiritual em que vivíamos antes de conhecê-lo para uma nova vida através dele. Rapaz, olha que poderoso que é esse livro, queridos. E agora nós vamos ver aqui também, quando você está fazendo a leitura do livro de Josué, você vai ver a figura de Raabe, a graça que alcança quem estava longe. Isso vai estar em Josué capítulo 2. Antes da batalha de Jericó, Josué envia 2 espiões. Eles entram na casa de Raabe. Ela era uma mulher cananeia e prostituta.
aos olhos humanos, alguém improvável, completamente improvável para fazer parte da história de Deus. Mas Raabe reconhece o Deus de Israel, queridos. Olha o que ela declara: o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então Raabe, imediatamente ela reconhece Deus como sendo o único Deus. E aí o que ela faz? Ela protege os espias e em troca recebe a promessa de salvação. Quando Jericó caiu, a casa de Raabe ela permaneceu de pé. Mas a história de Raabe não termina ali. Ela entra na comunidade de Israel. E aí vem uma passagem: case-se com Salmão, torna-se parte da linhagem do Messias. Ela aparece na genealogia de Jesus, lá no Novo Testamento, queridos. E aí nós vamos ver aqui um apontamento poderosíssimo dentro do livro de Josué para a figura de Jesus, para Jesus, queridos. Por isso que eu falo, mesmo sem ser citado, Jesus é apontado o tempo todo nos livros do Antigo Testamento. Então, olha só, Raabe é um retrato da graça. Ela mostra que Deus não salva pessoas porque elas têm um passado perfeito. Ele transforma as pessoas pela fé. A mesma graça que alcançou Raabe alcança pecadores hoje através de Cristo. E o cordão escarlate pendurado na janela de Raabe representaria no futuro o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, porque ali, para salvar o povo, esse cordão ficou ali esticado na janela da casa de Raabe, apontando também para o sangue de Cristo que seria derramado lá na frente. Agora também nós vamos ver ali a queda de Jericó. Jericó era uma cidade fortificada. Humanamente, Israel não teria chance. Mas Deus dá uma estratégia incomum: marchar ao redor da cidade durante 7 dias. No 7º dia, o povo grita e os muros caem. A vitória não veio de força de armas, veio da obediência à palavra de Deus. Jericó ensina que Deus muitas vezes realiza seus maiores milagres através de caminhos que parecem loucura aos olhos humanos. E nós vamos também ter um apontamento para Jesus. A cruz também parecia uma derrota. Um homem pregado em uma cruz parecia fracasso. Mas Deus transformou na maior vitória da história. Assim como os muros de Jericó caíram pelo poder de Deus, a barreira do pecado caiu através da obra redentora e salvífica de Cristo na cruz do Calvário. E aí nós vamos ver aqui agora em Josué capítulo 7 a figura de Acã, o pecado oculto. Depois da grande vitória em Jericó, Israel sofre uma derrota inesperada contra Ai. E o motivo? Acã desobedeceu a Deus. Escondeu objetos proibidos. O pecado de um homem afetou toda a comunidade. O texto mostra a seriedade da santidade de Deus. O pecado nunca é algo isolado, ele sempre traz consequências. Acã revela o problema universal da humanidade. Todos pecaram. Mas Jesus veio tratar o problema na raiz. Ele não apenas revela o pecado, ele oferece perdão e restauração. Ele levou sobre si aquilo que nos condenava. Nos capítulos 8, 24, nós vamos ver aí a renovação da aliança. Josué conduz Israel a renovar sua aliança com Deus. No final do livro, ele reúne o povo e faz uma declaração marcante: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué entende que a maior conquista não era possuir Canaã, era permanecer fiel ao Deus que havia dado Canaã. O livro termina lembrando que Deus cumpriu todas as promessas feitas a Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as coisas que o Senhor havia prometido. E aqui nós vemos um apontamento para Jesus. Todas as promessas de Deus encontram o seu sim em Cristo. A maior promessa não era uma terra, era a redenção. Josué levou Israel para Canaã. Jesus nos leva para a presença eterna de Deus. E aí a conclusão do livro, para não estendermos muito. O livro de Josué é uma história de conquista, mas principalmente fidelidade. Israel entra na terra prometida porque Deus cumpre a sua palavra. Josué é um grande líder, mas também é uma sombra de alguém maior. Ele carrega o nome, o Senhor
salva. Ele conduz o povo, derrota os inimigos, ele leva a herança, mas Jesus é muito superior que Josué. Josué conquistou uma terra temporária, Jesus conquistou a salvação eterna. Josué venceu batalhas contra reis humanos, você vai ver batalhas o tempo todo no livro de Josué, mas Jesus ele venceu o pecado, a morte e o poder das trevas. Josué levou Israel ao descanso de Canaã. Jesus oferece o verdadeiro descanso para todos que creem. A grande mensagem de Josué é: Deus é fiel às suas promessas. E a maior promessa de Deus encontrou seu cumprimento em Jesus Cristo, o verdadeiro Josué, aquele que conduz o seu povo à herança eterna. É por isso, queridos, que a Bíblia diz que a lei, ela é uma sombra daquilo que viria a ser definitivo. Todo o Antigo Testamento irá apontar para a figura de Jesus, como nós vamos ver em cada estudo que a gente vai estar fazendo aqui. Nós estaremos estudando toda a Bíblia, queridos, toda a Bíblia. Que Deus abençoe sua vida. Me siga nas redes sociais, TikTok, Facebook, Instagram, Pastor Laio Nunes. Deixe seu like aí, deixe seu comentário, para que esse vídeo alcance mais pessoas. Que mais pessoas venham conhecer de forma mais profunda a palavra de Deus. Forte abraço e até o próximo livro ou evangelho para a honra e glória do Senhor Jesus.